Olá, bom dia! Você sabe o que é pensão socioafetiva? Vários vídeos estão viralizando nas redes sociais. Separamos 2. Vamos ver. Namorei 4 anos. O filho da ex está pedindo pensão socioafetiva. Sou obrigada a pagar? Então, se for verificado o vínculo afetivo entre você e essa criança e for reconhecida a filiação socioafetiva, você tem os mesmos direitos e deveres de um pai biológico. Sendo assim, você pode ser condenado ao pagamento de pensão alimentícia e essa criança será sua herdeira. Um cara que me contou que ele começou a sair com uma garota da empresa, ele não era chefe dela. Tá. E aí começaram a ir almoçar junto, depois dar um barzinho, um dia vão para o motel. Foram uma vez, 2 vezes, toda sexta estavam indo. E ela começa a insistir para ele ir para casa dela. Falava, não, vamos gastar dinheiro, eu tenho vinho em casa, faço uma comidinha. Ele, não, um dia ele vai na casa dela. Ele falou que dormiu lá, 6h30, 7 horas da manhã, o filho dela de 6 anos vem, pula na cama, faz bagunça, ela pega, faz uma foto, ai que lindo. E ela pediu pensão socioafetiva. Ela está recebendo pensão alimentícia. E tem outras publicações dizendo que tudo isso é fake, que não é bem assim. E quem vai esclarecer para a gente é o advogado, Dr. Flávio Fabiano. Bom dia. Então, antes, da gente comentar esses vídeos, o que é uma pensão socioafetiva, doutor? Bom dia, Manu. Bom dia a todos que nos acompanham. A pensão socioafetiva é aquela paga de uma parte que está compondo uma relação amorosa, ou seja, um terceiro ou terceira que não tem relação jurídica, ou seja, uma certidão de nascimento e nem mesmo o lastro biológico, ou seja, não é pai nem mãe biológica de uma criança e que, em razão da convivência de uma pessoa que está bancando despesas, agindo como se fosse o pai ou a mãe da criança, trazendo uma convivência regular, diária, constante, em que ali paga todas as despesas, faz às vezes de um pai ausente ou de uma mãe ausente. Isso é um laço socioafetivo. E tem diferença, por exemplo, um mês de namoro, 1 ano, 2, 3, tem diferença? Ou com 2 meses o homem ou a mulher já começou a pagar ali a escola, o plano de saúde, já dá direito a essa pensão socioafetiva? A afetividade, ela se dá ao longo do tempo. Não é uma semana, um mês, e ela tem que ser demonstrada através do interesse em se efetivamente formar uma família, em que você reconhece a criança ou o adolescente como seu filho, você faz às vezes de pai ou de mãe, ajudando a educar, cobrindo todas as despesas escolares, plano de saúde e não só compondo a alimentação. Isso é uma participação. O fato de, eventualmente, pagar um lanche, um almoço ou fazer uma viagem, isso não significa que a pessoa está assumindo paternidade, ou maternidade. Até porque pessoas se conhecem, saem, iniciam uma relação sem interesse em formar família, sem interesse em efetivamente ser pai ou mãe daquela criança. Não podemos confundir e muito menos criar as mesmas conexões de um namoro, um relacionamento momentâneo, ainda de poucos meses, em que o objetivo somente é manter uma relação de namoro e não de formar família. Com efetividade, se assumir a obrigação de um pai ou de uma mãe numa relação perante os filhos ou filhas. Então, esses vídeos que estão viralizando nas redes sociais, alguns realmente eles estão assim dramáticos, digamos? Existe um exagero? Infelizmente, a internet, as redes sociais principalmente, existem pessoas que querem se aparecer de qualquer forma, querem ganhar os views e a partir daí elas criam histórias e histórias. Para quê? Para gerar essas discussões. E, lamentavelmente, a população sedenta desse tipo de discussão acaba prosseguindo e trazendo casos que muitas vezes não são reais, ou casos que são reais, porém são contados de uma forma fantasiosa, reduzindo a importância do vínculo afetivo, do vínculo familiar. Porque tem um vídeo que fala assim, olha, um homem orientando a outro homem. Se você conhecer alguém com um filho, não vá na escola, não leve para almoçar ou jantar e tire foto, não leve na sua casa, porque isso vai criar um vínculo. Então, isso não tem nada a ver. Ele pode namorar, conviver com as crianças. O que não pode acontecer
essa convivência mais séria dele assumir dívidas, despesas da criança. Sim, nós estamos diante aqui de uma situação claramente machista, uma situação horrorosa, em que homens com esse perfil que não querem nenhuma responsabilidade, não querem nenhum convívio e querem muito mais do que isso, querem destruir algumas histórias e assustar a população de um modo geral, criando esse tipo de factoide. Todo contato gera uma relação. Se você abraçar uma criança, der um beijo, fazer uma foto, levar para almoçar ou jantar, gera uma afetividade, gera uma conexão, gera um carinho. No entanto, isso não te faz ser pai ou mãe de uma criança e muito menos que essa criança te reconheça como tal, porque o pai dela pode ser presente. Eu posso ter uma relação em que a minha namorada ou companheira tenha filho e eu seja simplesmente um parceiro dela e não me coloque na condição de pai. E poderia ser o contrário também. Então, esses porque factoides... é válido para o homem e para a mulher. Sim, é para aquele que está convivendo com o outro que tem filhos menores de idade. E não podemos ser grosseiros, nem agir fora de um contexto social, porque nós vivemos em sociedade. Na sociedade, as pessoas se comunicam, se abraçam, se beijam, mantêm relações. Poderiam, inclusive, ter uma convivência com um filho de terceiro, sem ter vínculo amoroso, e sobre esse pensamento, sobre essa base, se formos levar em consideração, geraria vínculo socioafetivo. E não é isso que acontece. O nosso ordenamento jurídico não reconhece isso. Agora, doutor, para esclarecer também, porque em alguns casos, né, o homem ou a mulher assume tanto, porque às vezes a mãe é uma mãe solteira, o pai biológico não assumiu, ele vai lá e registra a criança como pai mesmo, na certidão de nascimento. Ali a criança é herdeira, tem todos os direitos. Se ele não tiver a certidão, só nessa convivência, ele agindo como pai, pagando plano, pagando escola, se ele morrer, a criança também tem direito nos bens dele? Você acabou de citar um processo de adoção. A adoção, ela, ainda que nós temos no Brasil, é chamada adoção brasileira, que é você simplesmente ir lá colocar o nome de uma certidão de uma criança. E existe a judicial, que é você pedir a destituição de um pai, retirada de um pai e de uma mãe, e um terceiro entrar na condição de pai daquela criança, registro civil. Isso é uma coisa, isso gera todos os direitos da criança. Adotou é seu filho. Pode não ter o vínculo biológico, mas ele é seu filho. Você tem todas as obrigações, todas. Para esse caso não tem nem como se discutir. Agora, o fato de você criar uma criança como seu filho, o exemplo que nós conversamos, temos filhos, um casal se une e a partir dali, uma das partes começa a prover a despesa do outro, pagar a escola, pagar o lanche, aqui se comportar como pai, plano de saúde, enfim, que a outra parte não dispõe da mesma condição e que nem que o próprio pai biológico também, ou a mãe biológica, o de registro, não tenha condições, em que esse terceiro está fazendo essas vezes, sim, porém isso tem que ser ao longo do tempo, isso não pode ser algo esporádico, paguei durante 3, 4 meses, ou 6 meses, dependendo, isso não significa que pode gerar obrigação de pagamento de pensão socioafetiva. É uma convivência ao longo do tempo, em que você, que está prestando esses alimentos, se coloca nessa condição. Mas se for comprovado que ele vai ter que pagar essa pensão porque tinha esse vínculo e ele pagava as despesas, se ele morrer, a criança também vai ter direito aos bens dele? Terá direito aos bens se houver uma certidão, se tiver uma declaração só civil. Se ele adotar, tiver na certidão mesmo. Exatamente. Se ele tiver Fora como isso, nome. não. Fora isso, não. Pode ser até que, havendo o espólio, que é o conjunto de bens do falecido, que tenha patrimônio ali, e os adolescentes ou as crianças, esses menores, dependam ainda de uma pensão para sobreviver, pode ser que se cobre do patrimônio, ou seja, do espólio daquele que faleceu, daquele que bancava a despesa. Mas isso é uma outra discussão. E ainda falando dessa pensão socioafetiva, né? Mesmo a criança tendo pai biológico pagando pensão, esse pai afetivo ali, ele também tem que pagar. Esse pai afetivo, ele terá que pagar a pensão se, ao longo de uma convivência contínua, social, reconhecidamente social, ele tira a mãe de um patamar social, ou o pai, uma parte tirou de um patamar social e disponibiliza recursos que a outra parte não teria condições nem que o pai teria. Se prolonga o pagamento de uma escola particular, sendo que os pais, o pai e a mãe biológica não teriam condição de pagar, paga um plano de saúde em que o pai e a mãe não teriam condição de pagar,
Por isso, em razão do princípio do melhor interesse do menor, será mantido sim. Então depende muito do valor da pensão que o pai biológico paga. Depende muito das condições em que a criança tinha de vida com seus pais biológicos e que esse terceiro, estranha relação, aparece na relação e começa a proporcionar. E eu não estou falando aqui de pessoas que começam a comer agora um caviar, um salmão, ou que estão indo para bons restaurantes. Não é isso. É você efetivamente reformular o meio de vida da criança. Não tinha determinados acessos e passa a ter. Nós estamos falando disso. A simples convivência, não. Namoro, não. O carinho, o respeito, o cuidado com o filho, isso não. Porque isso é obrigação de qualquer ser humano que se relaciona com um terceiro que tem filho. Temos que ter bom senso, boa razoabilidade. Agora, um outro assunto também fugindo um pouquinho, claro que criança é bem diferente, né? Não é comparar. Mas nesse caso, se tiver um cachorrinho ali, além dos filhos, a pessoa tem também que dar pensão para cachorro? Eu já vi alguma coisa relacionada a isso. O caráter da pensão ele é alimentar, ele é para filho, para pessoas. Quando você tem um pet, um bicho, em que as partes estão ali fazendo a manutenção, cuidando, pet shop, vacina, alimentação do bicho de um modo geral, em que há participação dos dois e que esse que sai da relação tem interesse em permanecer tendo algum contato com o pet, nesses casos seria razoável que se divida a despesa, somente nesses casos. Agora, você pedir uma pensão para um pet em que ele só vai permanecer com uma das partes, não é razoável. Não é razoável. Então tá bom, muito esclarecido. Muito obrigada, doutor Flávio Fabiano, aí, pelas informações, esse esclarecimento. É um assunto bem polêmico, né, doutor? Bastante polêmico. E a gente vai para um rápido intervalo. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta e uma notícia que serve de alerta aos pais. Um homem conhecido como pastor de 65 anos foi preso na Serra. Ele é suspeito de abusar de 6 meninas. Vamos ver. O suspeito de 65 anos é conhecido como pastor. Ele é acusado de abusar sexualmente de 6 meninas. 3 são sobrinhas dele. As vítimas hoje são maiores de idade. O pastor foi preso após uma das vítimas relatar ao psicólogo detalhes do abuso sofrido na infância. A jovem, hoje com 18 anos, tomou coragem e conversou com uma vizinha que frequentava a casa do abusador. Ela também reconheceu que foi estuprada. Ele convidava elas para brincarem com as filhas dele e tomarem banho de piscina. Era o momento em que ele se aproveitava para passar a mão e abusar sexualmente delas. As vítimas pensavam que se tratava de uma brincadeira inocente. Hoje, elas sabem que foram violentadas. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, de 65 anos, é casado e tem 3 filhas. Ele mora em um bairro considerado de classe média, no município da Serra. E como tem piscina na residência, na época chamava as vítimas, que eram crianças, para brincar na piscina. Ali dentro da água, os abusos aconteciam. E também aconteciam dentro da residência que estava em obra. A denúncia ela começou quando uma das vítimas, durante a terapia, conseguiu revelar o abuso sexual que sofreu na infância. A partir disso, ela revelou para uma pessoa que constatou que outras crianças poderiam ter sido vítimas, porque na época em que a irmã dela frequentava a casa dele, outras crianças também frequentavam. Eles entraram em contato e verificaram que todas, amiguinhas dela, também tinham sido abusadas por ele. Após ser preso, o pastor negou o crime e foi orando dentro da viatura até a delegacia. Ele negou, ele falou que não sabe o motivo, que ia cair por terra essa acusação por ele ser religioso. Inclusive, no deslocamento da prisão dele até a DPCA, ele veio orando e cantando a Deus, falando que Deus ia tirar ele dessa acusação. As vítimas têm entre 18 e 28 anos de idade. Os crimes cometidos antes de 2009 prescreveram, mas várias denúncias ainda estão válidas. Possivelmente tem bastante vítima, tem outras vítimas, porque todas falaram que outras crianças frequentavam a casa dele. A prisão de um homem considerado do bem pela família e vizinhança
acende um alerta aos pais. Observem, não liberem seus filhos assim de qualquer maneira, né? E essas pessoas que querem se passar por homem de Deus, né? Passar por pastor para praticar esses crimes, nós vamos encontrá-los, se tiver denúncia, vamos prendê-los. Fica o alerta, né? E mudando de assunto, com esse calorão, para muita gente está difícil dormir, hein? E o povo tenta de tudo. E a nossa equipe conheceu o seu Zé, que tem uma receita própria para se refrescar. Vamos saber na reportagem de Luciano Rosetti, no quadro Cuide-se Bem. Aqui na casa de seu Zé, o esquema é água de coco e ventilador. Ventilador, aguinha de coco, cadeirinha boa. Melhor jeito de se livrar do calor, né, seu Zé? O melhor jeito de se livrar do calor é você levantar 8 horas da manhã, tomar um banho, 10 horas tomar outro banho, 2 horas outro banho, 4 horas outro banho. Aí acabou, 4 horas, aí você consegue superar o calor. No intervalo dos 4 banhos, aí você vai para água de coco, uma água gelada de vez em quando, pronto. Meu amigo, tá calor com força, hein? Semana passada, a capital do Espírito Santo registrou 35,7 graus, um recorde em 2025. E para dormir, hein? Como é que faz? Para dormir que é meio difícil, mas para mim é fácil. Nós dormimos, outro banho. Mais um banho. Mais um banho nós dormir, que sai dormir fresquinho. Quinto banho. Quinto banho, que não tem calor. Liga o ventilador. Liga o ventilador em cima, acabou. O filho de seu Zé, o Fábio, sofre pra caramba pra dormir. É um suplício. Acorda, levanta, bebe água toda hora. Não é mole, não. Estamos gravando aqui, vamos falar com o Fábio e o ventilador rodando aqui. Pra lá e pra cá. Olha o barulhinho. E é um barulhinho bom. Deixa ele ali, né, Fábio? É com esse barulhinho aí que a gente dorme. E nesse calorão, como é que vocês fazem? Rapaz, aqui a gente se hidrata bastante água. É um pouquinho complicado até para você dormir, porque quando você bebe bastante água de noite, você acorda, né? Você vai no banheiro, aí quando você volta, você demora a pegar no sono de novo, e isso acaba atrapalhando um pouquinho o sono de qualidade, né? E no outro dia, como é que fica, hein? Um bagaço. Verdade, aí vem o cansaço, né? Aí vem o cansaço. Indisposição para trabalhar, para fazer as coisas. Sim. A família cuida de algumas plantas aqui no quintal. E num calorão desse de quase 34 graus, a vontade que dá é entrar debaixo dessa mangueira aí, ó. Dona Fátima molhou as plantas, mas a vontade é de se molhar, né? Molhar, porque tá muito calor, né? E esse jardim é bom, né? As plantas são boas porque elas proporcionam sombra também na maior parte do dia. Sim, de manhã a gente fica aqui, né? É só à tarde que o sol bate, vem de lá pra cá, né? E não tem, a gente tem que ficar debaixo da varanda ali, né? No calor tem que ligar o ventilador, porque senão ninguém aguenta, né? Tem dia que nem as plantas resolvem aqui não, com sombra e tudo mais. Tem dia que não, porque é 35 graus, né? Esse médico do sono esclarece que o calor pode atrapalhar mesmo o nosso sono. Em dias quentes, não é muito legal ficar comendo comida muito pesada até tarde, não. Além disso, tem que se hidratar bastante. Um alimento mais leve, uma salada, uma fruta, até 1 ou 2 horas antes de ir para a cama ajuda a ter um sono mais tranquilo. Além disso, a temperatura do quarto deve ser uma temperatura agradável. Então, o ar-condicionado, o ventilador, ou pelo menos manter as janelas abertas para circular um ar dentro do quarto vai ajudar bastante também a gente a ter um conforto melhor durante a noite. E pasme, para dormir bem, o mais indicado seria tomar banho morno e não gelado. Isso porque o banho gelado pode despertar ao invés de relaxar. Quente não é o ideal, claro, né? A pessoa vai ficar ainda com mais calor, mas o banho gelado também não é interessante, porque o corpo vai tentar aquecer depois esse organismo e acabar exigindo mais energia dele, então vai atrapalhar o sono. É interessante que seja uma temperatura amena, confortável, agradável para você poder refrescar, mas não deixar muito gelado o banho na hora de dormir. Muito bem, então o negócio é aproveitar o solzão do verão e esperar o inverno para dormir melhor. Não é mesmo, seu Zé? Eu gosto de todo o tempo, eu gosto do calor, eu gosto do inverno, eu gosto de tudo. Nada me aborrece, só me fortalece. É isso aí. E por falar em calorão, que tal fazer hidroginástica no mar? Vamos conhecer agora a galera 50+, que aproveita as maravilhas de uma vida perto da praia. Vamos ver.
Vamos mexer, galera! Hidro bombando na Praia da Costa, em Vila Velha, logo cedinho. Movimentar o corpo, trabalhar a mente e cair na resenha. Fala aí, dona Nildinha. É uma questão de saúde mesmo, né? Que se faz necessário. Pós 45 é tudo de ladeira abaixo. Então, se você não correr atrás, você vai ficar no prejuízo. Mente sã, corpo sano. Por falar em resenha, olha a fofoca, hein? A fofoca, quem vai contar a fofoca? Dona Arlete, ó. Qual é a fofoca do dia? Arlete, qual é a fofoca do dia? Qual é a fofoca da água lá, ó? Ah, isso aqui é muito bom, é tudo de bom aqui, né? A gente renova cada dia, cada vez que a gente vem aqui, é uma coisa nova que a gente vê. E hoje, especialmente, porque eu tinha tanta vontade de ver o Luciano ao vivo. Olha só! Que privilégio, que alegria! Falar do Luciano, eu falei, um dia eu vejo o Luciano. É muito bom te ver e muito bom fazer a hidro. Isso aqui cura o espírito, cura a alma, cura a doença, cura a língua. Fazendo amizades, né? Faz aqui, bastante amizade. Aí tem a turma lá do Zap, a turma da Hidro, do Zap. Ah, de verdade. Uma traz umas coisas pra vender, outra traz outras, faz amizade, todo mundo aqui. Maravilhoso. E turma animada, galera 60 a mais que se reúne aqui na Curva da Sereia, na Praia da Costa. O professor Vanderlei, o titio Vanderlei, pega firme, viu? O esquema dele aqui é sem moleza. Apesar de ser uma atividade coletiva, que a gente tem que ter um pouco de humor, um pouco de atenção com elas, brincadeiras, é uma atividade séria. A gente pega pesado, os exercícios são montados em grupos musculares, para que elas possam realmente fortalecer, melhorar a mobilidade, condições de raciocínio lógico. E além das atividades, elas têm um convívio social, fazem amizades, confraternizam, então elas trabalham o corpo e a mente ao mesmo tempo. Seja no adulto, seja na terceira idade, o exercício tem que ter o objetivo de ganhar massa muscular e melhorar sua resistência cardiopulmonar, sua capacidade cardiopulmonar. Que aí sim a gente tem dois benefícios importantes, que é manter massa muscular, então manter autonomia, não ter limitações, e também está associado à redução de demência e também redução de risco cardiovascular, como falamos de capacidade cardiopulmonar. Então, sem dúvida, a hidroginástica é um excelente exercício. O melhor de tudo é o valor, 0,800. Quem queira participar do projeto é só vir aqui à praia, se inscrever aqui na praia e no Tartarugão e também na secretaria, na prefeitura. Trazer um laudo médico, a documentação e participar. O projeto é gratuito. Enquanto isso, a galera da resenha, o serviço já é 0,800, mas é de um valor que não existe, não tem como pagar. O valor excede porque não tem preço. O que a gente consegue alcançar aqui com as amizades e com esse programa maravilhoso é impagável mesmo. Que bacana, hein? E o que você costuma fazer com as roupas que não usa mais? Doa, vende? Sabia que jogar fora pode ser prejudicial ao meio ambiente? Algumas marcas estão fazendo a diferença com a reciclagem de roupas. É como num passe de mágica. Uma por uma, as roupas desaparecem das araras das lojas. Os números impressionam. Por ano, no mundo, cada pessoa compra em média 12 peças de roupas. Até parece pouco, né? Mas isso é equivalente a 100 bilhões de roupas. Resultado, uma quantidade interminável de lixo têxtil. A cada ano, só no Brasil, são cerca de 4 milhões de toneladas desses resíduos. A grande parte vai parar em aterros, lixões e no meio ambiente. Nas etiquetas dessa loja, o aviso: poliéster reciclado. Acho que em 2024 e 2025 não tem como nunca ter ouvido falar, mas não é uma coisa que eu procuro muito, assim, que eu tenho muito conhecimento sobre. O processo de reciclagem é complexo. O primeiro passo aqui nessa empresa é separar as roupas coletadas em pontos parceiros. A gente deixa o material nas condições para que o próximo parceiro industrial, o próximo elo desse ecossistema possa aproveitar isso, gerando um produto de qualidade lá no fim. As roupas saem daqui mais ou menos como essa calça. Ela está pronta para virar novamente matéria-prima. Neste caso, olha só, o refibrado. E aí, quando as roupas estão prontas, elas voltam para as lojas.
mesmo nessa grande rede. Hoje a gente também quer trazer essa conscientização para as nossas clientes, para que elas consigam fazer escolhas mais conscientes e para que elas tenham ideia do que fazer com as peças, né? Então elas podem hoje ter essa opção de fazer essa destinação correta dentro da nossa loja. Bacana, né? E o Minuto TN especial de sábado fica por aqui. Te aguardo no próximo, hein? Até lá!